Oi, eu sou o Bussunda e hoje eu vou falar aqui com você sobre a abordagem das questões de história na prova do Enem, como é que ficou a distribuição, ficou estranho o vazio da prova de história do Enem 2020. Se você está chegando aqui para assistir a correção da prova, eu já fiz isso e eu coloco aqui nos cards para vocês porque eu comentei, deu 40 e tantos minutos ali, questão por questão, das 16 questões que tem o conhecimento objetivo de história. Ou seja, são questões que a gente resolve fundamentalmente com o conhecimento de história. Não que não dê para resolver com sociologia, com geografia e etc. Mas, gente, esse vídeo aqui em específico, ele é para falar sobre uma questão que já tem me incomodado há um tempo e eu já fiz no ano passado ainda um vídeo que o título era "O Enem tem que acabar". Claro, gente, não é um título definitivo e não é realmente o que eu queria. Eu estava fazendo uma crítica ao Enem. Teve até um rapaz que ele entendeu errado isso. Ele ligou para a coordenação de um cursinho que eu trabalho e disse: eu não vou fazer cursinho aí porque tem aula com o Bussunda e o Bussunda é contra o Enem e eu quero passar pelo Enem, né? Mas não é isso, é que eu estudo o Enem, eu analiso a prova do Enem. O rapaz até foi estudar num outro cursinho que, pelo que eu tenho notícia, proibiu os professores de terem canal no YouTube para poder compartilhar conhecimento extra, por exemplo. Mas enfim, o que acontece é que eu tenho uma análise da prova do Enem desde 2009 e eu preciso falar isso primeiro, gente. O Enem é uma prova moderna. O sistema de teoria de resposta ao item, o TRI, ele é muito bacana. A abordagem das questões ela é muito interessante. Ela é diferente realmente dos vestibulares tradicionais, porque ela não trabalha com o famoso decoreba. Eles não vão te perguntar assim, em que ano Colombo chegou na América, letra A, 1492, ou uma questão tão abusiva, digamos assim, desse sentido. Mas, gente, o que está acontecendo é aquilo que eu já denunciava, já falava e já me preocupava no ano passado, né, no início de 2020. Houve um processo de censura, sob certo sentido, na prova do Enem, e não sou eu que estou dizendo, né? Quem falou foi a Maria Inês Fini, que é uma das criadoras do Enem lá nos anos 90, esteve agora há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, como diretora do INEP, e ela que falou isso. Houve sim um processo de censura e as pessoas simplesmente começaram a esvaziar a prova de ciências humanas e tirar todo o debate que a gente constrói em cima da prova do Enem. E é muito importante que a gente fale que o Enem é o segundo maior vestibular do mundo, né? Só perde para um processo chinês lá, mas o Enem é a grande porta de entrada para milhões de estudantes do Brasil para a universidade, seja através do SISU, do ProUni, do FIES, e ele direciona muito as escolas, tanto particulares quanto públicas, e é muito importante que a gente tenha um cuidado com essa prova do Enem. Por exemplo, desde 2009 se abordavam as questões relacionadas ao século XX. O grosso da prova de história era século XX e era Brasil. Nesse ano, gente, das 16 questões que tinham conhecimento mais objetivo de história ali, 2 apenas falavam sobre Brasil, e era uma lá do século XVII e outra do início do século XIX. Então não tem discussão sobre Brasil. Temas que também são recorrentes, como as guerras mundiais, como, por exemplo, Getúlio, o regime militar, os presidentes das épocas democráticas, o coronelismo do Brasil, também lá da República Velha, esses temas simplesmente não apareceram. Assim como não apareceu também nada sobre movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, movimento estudantil, que tradicionalmente apareciam na prova do Enem. Logo depois de analisar a prova, eu comecei a fazer um levantamento, eu fiz essa tabelinha aqui improvisada, ó, que você está vendo, mostrando onde é que estavam as questões de história da prova do Enem, e boa parte dessas questões, aí quase metade, estavam lá na história antiga. Eu coloquei ali, ó, teoria da história, pré-história, história antiga. Estavam ali, aí pulou toda a Idade Média, que não levou em consideração, e depois a gente tem questões aí concentradas no século XVI, XVII, XVIII. Inclusive,
com algumas coisas que não levaram em consideração cuidado algum, né? Tem duas questões sobre Roma, tem duas questões abordando a reforma religiosa, tá? Então, e se esvazia o restante. O que a galera começa a pensar a partir disso? Primeiro que eu soube que tem pessoas que estão dizendo que a prova de história era de questões interpretativas. E, na verdade, algumas questões que podem ter parecido com questões com base histórica, elas não eram de história e sim de sociologia ou mesmo de geografia. O exemplo claro é uma questão que abordava as mulheres a partir dos anos 70 se inserindo no mercado de trabalho, ganhando cada vez mais espaço, mas com menos salários e piores cargos. Essa questão não era de história. Apesar de falar, a partir da década de 70, a análise que era feita era de sociologia e da estrutura arcaica de sociedade que a gente tem, que não permite que a mulher se insira no mercado de trabalho com igualdade em relação ao homem. A gente até aborda esse tipo de discussão em história, mas ela é primordialmente, ela é basicamente uma questão de sociologia. Algo parecido também teve com a questão dos seringueiros. Então, o que acontece é que as questões que pareciam história, que daí a galera entendeu como interpretativa, elas não eram de fato questões de história. A questão de história, por exemplo, que a gente conhece, que viu ali muito clara a questão do Código de Hammurabi, que precisava ter conhecimento para responder. Ela não é uma questão de interpretação. Você tem que saber do Código de Hammurabi. Teve uma questão lá de reforma religiosa, que falava da ascensão da imprensa, né? E você tinha que compreender esse contexto para fazer aquela questão. Então a gente não teve questões que eram barbadinhas, que eram facinhas em história. Só que a gente teve o problema do direcionamento dessas questões que estão jogando tudo lá para uma história sem contextualização ou uma história mais contemplativa. E essa é uma preocupação pontual que eu tenho desde o ano passado e que eu falei para os meus alunos todos. Disse, olha gente, não vai estar aparecendo, ou muito impossível, ou muito raro que apareça, alguma questão de Getúlio Vargas para adiante, né, dos anos 30 para adiante na história do Brasil. E, para surpresa minha, não apareceu nem Getúlio, nem República Velha, nem, por exemplo, um segundo reinado, Guerra do Paraguai, a política lá do segundo reinado, que são questões bem interessantes, ou o processo abolicionista. Nada disso apareceu. E são temáticas importantes para a gente compreender o mundo de hoje. Como é que a gente não vai falar de fascismo, sendo que a gente vive por partes do mundo, aí pela Europa, pelos Estados Unidos, a ascensão de grupos neofascistas, neonazistas? Como é que a gente não vai falar do processo de formação econômica do Brasil através do Vargas, do JK, ou mesmo dos militares que mobilizavam um projeto nacional brasileiro de modernização, de crescimento? E aí que reside o problema a médio prazo. Porque se o Enem começar a ocultar essas temáticas, por que as escolas vão trabalhar essas temáticas? Daqui a pouco o aluno vai sair do ensino médio preocupado mais em entender como que se formou o Império Romano ou como que se deu lá a época do Renascimento ou a política daquele momento e não vai se preocupar com a conexão com o mundo de hoje. Então a gente tem uma prova que continua moderna, uma prova que tem questões interessantes e a abordagem das questões ela é muito bacana, de fato. O sistema de teoria de resposta ao item é muito bom, muito importante. O SISU, que vem como consequência do Enem, distribui vagas e é muito bacana, só que eles estão ocultando coisas da história porque parece que alguém não quer que a gente debata a ditadura no Brasil, que ninguém fale bem do Vargas no Brasil, que ninguém critique coronelismo, coisas assim, ou que não querem que a gente entenda o que foi o fascismo, como que o capitalismo quebrou lá em 1929, ou que teve uma superpotência, né, rivalizando com os Estados Unidos, que foi a União Soviética. Então a minha conclusão sobre a prova de história do Enem de 2020 é que ela não é uma prova interpretativa, não é que não existiram questões de história, existiram, porém se esqueceu do século XIX e do século XX e se esqueceu do Brasil. E isso tinha sido até então, até pouco tempo atrás, a base da prova de história, por toda uma compreensão de que a gente precisa estudar o século XX e precisa estudar o Brasil.
Eu não sei se você concorda comigo, se você discorda de mim, por favor deixe um comentário aqui, até para a gente poder dialogar e quem sabe eu rever meus conceitos, mas eu acho difícil que eu consiga compreender de outra forma, tá? Estou tentando ter uma visão global sobre a coisa, não analisando só uma prova, mas analisando também o impacto dessa transformação aí, tá? Gente, fico aqui, daqui a pouco eu volto com outros vídeos. Um abraço para vocês.